Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio número 15. Por que Deus parece ausente quando oro? Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela tenha certeza que quando ora, Deus ouve cada uma de suas frases. Ainda que a resposta não venha de imediato, ainda que a resposta não seja o que ela deseja, Deus está no controle de tudo e no tempo certo Ele trará o entendimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Porque algumas vezes Deus parece estar próximo e outras parece estar tão longe. Tudo ficou tão silencioso como antes, tudo em silêncio, exceto a chuva que caía. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Salmos, capítulo 28, do versos 1 ao 2. Esta deve ser uma das experiências mais solitárias para um cristão. Orar, no entanto, sentir-se como se Deus estivesse a 1000 quilômetros de distância. Lembro-me de um tempo como se, na minha vida, a solidão e o desespero eram avassaladores. Escrevi em meu livro, sinceramente, a respeito da minha luta contra a depressão clínica e minha subsequente hospitalização. Mas ainda não escrevi sobre as semanas que levaram até esse período. Elas foram de diversas formas muito mais difíceis. Eu estava clamando a Deus das profundezas do meu coração e não ouvia nada. Ansiava por respostas e não havia nenhuma. Eu estava disposta a fazer qualquer coisa que Deus me mostrasse, que eu deveria fazer. Mas o céu estava escuro e em silêncio. Era o verão de 1992 e eu era co-apresentadora do Clube 700 e morava na Virginia Beach, onde o programa era transmitido ao vivo diariamente. Minha vida era muito atarefada. Eu gravava o Clube 700 5 dias por semana e também o meu próprio talk show, De Coração para Coração, com Sheila Walsh. Todas as sextas-feiras, no fim dos 2 programas que eram seguidos, eu trocava de roupa rapidamente e me dirigia ao aeroporto. Na maioria dos fins de semana, eu tinha um evento em algum lugar na sexta-feira aos sábados à noite. E voltava para Virginia Beach no domingo, pronta para começar tudo de novo na segunda-feira de manhã. Eu costumava culpar meu empresário por marcar compromissos demais para mim, mas fazendo um retrospecto, acho que eu gostaria da falta de tempo para pensar ou para estar a sós. O silêncio estava me incomodando. O silêncio e a solidão nos convidam a dar uma olhada no que poderia estar se passando dentro de nós, e eu não queria fazer isso. Eu nunca ouvira falar em depressão clínica. Conhecia pessoas que tinham dias ruins, mas no que se refere a uma doença real, não sabia que algo assim existia. Se alguém tivesse tentado me falar sobre a depressão clínica naquela época, eu teria ficado muito cética, principalmente com referência à vida de um cristão. Estou certa de que meu instinto automático teria sido citar um versículo que parece adequar-se à situação. Eu era culpada por usar a palavra de Deus que vivifica como um curativo para cobrir uma ferida. E eis alguns dos versículos que me vinham à mente. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versos 13. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, do versos 37 ao 39.
Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versos 14. Não me entenda mal. Essas são palavras maravilhosas que em muitas situações destinam-se a elevar o nosso espírito. Mas em vez de me ajudar, aquela felicidade forçada e o fato de citar versículos bíblicos estavam me ferindo quando eu comparava isso com a maneira como eu realmente me sentia, que não era nada semelhante a esses versículos. Em vez de permitir que a palavra de Deus fosse uma luz para o meu caminho escuro, ela se tornou um juiz severo do que eu não estava fazendo ou experimentando. A minha consciência me disse que eu deveria ser capaz de me elevar acima do desespero que sentia. Eu deveria estar ciente do amor de Deus. Eu deveria ser vitoriosa. Esse ciclo me fazia infeliz. Não fazia ideia do que havia de errado comigo. Tudo que eu sabia era que me sentia devastadoramente triste o tempo todo. Mas eu conseguia esconder isso dos outros e seguir em frente com o meu trabalho. Eu escondia a minha tristeza porque não havia razão aparente para ela. Se alguém me perguntasse o que estava errado comigo, eu não saberia o que dizer. Se houvesse algum pecado óbvio e evidente em minha vida, minha infelicidade teria feito mais sentido para mim. Eu não conseguia identificar qualquer coisa a não ser o fato de ocasionalmente estar cansada demais para orar ou ser incapaz de me concentrar quando tentava ler a Bíblia. Certamente não era nada pelo qual eu esperasse que Deus me castigasse. Fisicamente, eu me sentia como se estivesse perdendo terreno a cada dia. Não conseguia dormir ou comer, eu tinha cada vez mais dificuldade de me concentrar por qualquer período, o que é problemático quando você está se preparando para 2 programas de televisão ao vivo por dia. Decidi que deveria ser um ataque do inimigo, e assim eu simplesmente tinha de ser forte e resistir a ele. Afinal, a palavra de Deus me dizia que se eu resistisse ao diabo, ele fugiria de mim. Tiago capítulo 4, verso 7. Porém, por mais que eu quisesse e por mais que orasse em voz alta ou com autoridade, as trevas não retrocediam. Fiz tudo o que podia fazer como cristã. Pedi a mulheres por quem eu tinha um grande respeito para que orarem por mim. Jejuei e orei por 21 dias e ainda assim, os céus pareciam estar em silêncio para comigo. Nessa época, eu tinha 34 anos, era cristã desde os 11, e essa era a primeira vez em 23 anos em que me sentia como se minhas orações não estivessem sido respondidas. Na verdade, era pior que isso. Eu me sentia como se elas não estivessem sendo ouvidas. A tempestade. Certo dia, quando eu estava dirigindo para casa na volta do estúdio, uma tempestade começou a se formar. O céu ficou escuro de uma forma estranha que eu nunca tinha visto. Não era exatamente escuro, era mais como um vermelho muito, muito intenso. Os trovões rugiam sobre a minha cabeça, os raios cruzavam o céu como se alguém estivesse apanhando uma lâmina para rasgá-lo em pedaços. A chuva fustigava o meu carro e o trânsito ficou lento, parecendo que estávamos nos arrastando. Apenas alguns carros à frente do meu, alguém freou bruscamente e o carro atrás dele bateu na sua traseira, assim como que vinha atrás do meu segundo veículo. Algo em mim reagiu, então procurei o acostamento da estrada e parei o carro. Sentia-me muito abandonada. A tempestade me parecia uma representação física do meu tumulto espiritual. Nada fazia mais sentido para mim. Cheguei até a me perguntar se eu causara a tempestade, porque de algum modo Deus estava zangado comigo. Estava perdida e sem nenhum lugar para aonde ir. Minha mente girava com perguntas que eu não conseguia responder. O que você faz como cristã quando ora sem parar e parece que Deus parou de ouvir? Como alguém que lança uma pedra em um poço fundo e nunca o ouve atingir o fundo. Eu me sentia como se estivesse lançando minhas orações em uma escuridão que nunca atingia Deus. Pai, você está me ouvindo? Você pode ver que estou me afogando aqui? Sinto-me tão sozinha. Por favor, ajude-me. O que você faz quando tudo o que você contava antes parece não mais funcionar?
Considero-me alguém que sempre andou pelo caminho reto e estreito, que faz todas as coisas certas, mas que por mais que eu fizesse, estava perdendo terreno a cada dia. Pai, por favor, diga-me o que fazer. Estou perdida. Eu oro, leio a palavra, jejuo, mas nada muda. Eu estou com tanto medo. Para onde mais posso ir? Sentia-me literalmente como se não houvesse nenhuma porta aberta para mim, nenhum vislumbre de esperança. Pai, se ainda resta alguma misericórdia em seu coração para mim, então, por favor, leve-me para casa. Não posso mais fazer isso, é difícil demais e estou muito cansada. Minha vida está se esvaindo. Eu havia chegado a uma crise e precisava fazer alguma coisa ou iria sucumbir. Naquela tarde, liguei para minha mãe, que ainda mora na mesma pequena cidade, na costa oeste da Escócia, onde fui criada. Contei a ela o que estava acontecendo comigo e disse que me sentia como se tivesse perdido o rumo, ou como se Deus tivesse me perdido. Mamãe encorajou-me a dar uma boa olhada para trás, na estrada em que eu havia percorrido com Deus. Ele alguma vez a abandonou? Perguntou. Eu sabia que ele nunca havia feito isso, mas desta vez eu senti algo diferente. Sheila, você não pode permitir que a maneira como se sente tire de você a verdade de que não importa onde esteja ou o que esteja acontecendo com você. Deus prometeu que nunca a deixará e Ele não pode mentir. Peguei as palavras de minha mãe e sua promessa de orar por mim e me envolvi nelas naquela noite enquanto tentava dormir. Eu sabia que precisava de ajuda. O Dr. Henry Cloud havia participado do meu programa algumas semanas antes e me deu o seu cartão. Liguei para ele e lhe disse que achava que estava ficando louca. Ele me disse que eu realmente precisava de ajuda e que ficaria feliz em organizar as coisas para que isso acontecesse. Se eu tivesse mais conhecimento dos sinais da depressão clínica em uma fase anterior, agora saberia que poderia ter sido auxiliada por aconselhamento ou medicamentos, mas nunca considerei essa opção. No que dependesse de mim, eu podia manter todos os pratos girando no ar por tanto tempo quanto fosse necessário. Eu teria me sentido humilhada em admitir que precisava de ajuda. Minha identidade se afundava no que eu fazia e não em quem eu era. E eu tinha muito medo de fracassar. O meu medo me manteve aprisionada até que o poço ficou tão fundo que eu não conseguia mais sair dele sozinha. Na noite seguinte, fui admitida como paciente em uma ala psiquiátrica, onde permaneci por um mês. À medida que comecei a entender as doenças da depressão clínica, também comecei a desfrutar um relacionamento com Deus. O que é importante é o fato desse relacionamento não se fundamentar em nada que eu pudesse fazer, mas se alicerçar simplesmente em quem Deus é e no amor dele por mim. Escrevi em meu diário naquela primeira noite: eu nunca soube que tu vivias tão perto do chão. Mas todas as vezes que estou prostrada, esmagada pelo peso desta dor, sinto tua mão em minha cabeça, tua respiração em meu rosto e as tuas lágrimas em meu pescoço. Tu nunca me dizes para me controlar, para reprimir o fluir de tantos anos. Tu simplesmente te sentas ao meu lado por tanto tempo quanto necessário, tão perto do chão. Por que Deus parece tão distante? Você já passou por isso? Já houve um tempo em que, por mais que você orasse apaixonadamente, Deus parecia, na melhor das hipóteses, indiferente, se não ausente? Talvez a sua experiência estivesse sendo marcada pela depressão clínica, como foi o meu caso. Ou talvez houvesse outros motivos para essa sensação de separação de Deus. Vamos dar uma olhada em alguns motivos pelos quais sentimos que estamos separadas de Deus no próximo áudio. Uau! Glória a Deus! Nós não temos tempo de meditar a respeito desse áudio porque o tempo já se elevou, mas se você sente uma necessidade, se você sente que pode estar entrando em depressão, busque ajuda. Além da palavra de Deus, além do nosso Deus que é soberano, onipotente, busque ajuda médica. Deus deixou a medicina e a sabedoria dos homens para que nós fôssemos acompanhadas também. E não há mal algum se for necessário por algum tempo você ser medicada. Deus conhece as nossas limitações e Ele conhece
o nosso organismo, o nosso corpo. Às vezes nós precisamos de equilíbrio químico. Somos mulheres, temos hormônios, temos um turbilhão de emoções dentro de nós. Não há problema algum em recorrer à ajuda médica. Muito pelo contrário, é inteligente, prudente e sábio. Então seja essa mulher que, além de cuidar do seu espírito e da sua vida de oração, que também cuida do seu corpo, que também preserva a sua saúde. Lembre que o teu corpo é templo do Espírito Santo e que quando você cuida do seu corpo, você está adorando ao Deus que mora nesse templo. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.